Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos aqui na plataforma digital e hoje eu vou falar com dois profissionais aqui incríveis. Sejam muito bem-vindos, Shirley Rosa. Muito bem-vindo. E Marcelo Rosa. Obrigado pelo convite. Por nada. Como é que vocês estão, senhores? Todo mundo bem? Ótimo. Show de bola. Pessoal, pra gente poder começar, só pra vocês poderem entender a dimensão disso aqui, tá? Nós estamos falando aqui com dois, eu posso dizer que talvez aí pioneiros também, né? Nesse mercado aqui de Goiás, salão e tudo mais. São os dinossauros aqui do mercado da beleza. Vocês vão entender aí por que os dinossauros, tá? Mas basicamente é o seguinte, pessoal, pra quem não conhece vocês ainda, pra quem não conhece a marca de vocês, que é o MR Salon, apresenta pra gente isso aí, pro pessoal que tá com a gente. Como que surgiu o MR Salon? Quem é Shirley Rosa e quem é Marcelo Rosa, por gentileza? Bom, a marca MR Salon surgiu exatamente com a união de Marcelo Rosa e Shirley Rosa. Show. Então, nós nos casamos há 18 anos atrás e logo assim também iniciamos o projeto MR Salon. Show. E com muita expectativa, muitos sonhos, muita ambição, vontade de crescer no mercado e paixão. Show. Né? Então, nós abrimos a nossa marca e temos aí uma trajetória muito longa, vários percursos aí nós trilhamos. E hoje estamos com essa marca consolidada, 18 anos no mercado, cuidando das mulheres goianas, né? E com muitas pessoas que já passaram por nós na nossa marca. Estamos construindo uma história com muito propósito. Show. E hoje são quantas unidades hoje? Atualmente, nós estamos com 2 unidades MR Salon e temos uma outra unidade com outra marca no Shopping Buriti. Boa, perfeito. E senhor Marcelo Rosa, o que você tem a dizer pra gente? Pois é, engraçado, né? Hoje, olhar e falar assim, a turma mais jovem, né? A gente é considerado os dinossauros. Acho que tava brincando, paizão, tiozão, que a turma nos chama, né? Sim. Mas lembrar que a gente foi das marcas de salões de expressão, uma das turmas mais jovens de maior expressão a nível nacional. Show. Era muito engraçado, que a gente viajava, ia para os eventos. Show. Marcelo, fala só um pouquinho mais pra cá. A gente abriu o salão em 2005, né? E nossa explosão foi muito rápida, Sim. do ponto de vista para as pessoas, mas não no que nós construímos por trás, né? Sim, vocês já tinham muita estrada ali, né? Antes de fundar a marca. A Shirley começou com 14 anos de idade com manicure. Sim. Eu comecei em 2000 com 20 anos. Uhum. Eu vi uma possibilidade de alcançar tudo que eu queria pela profissão. Show. E foi muito sobrenatural tudo que a gente construiu em tão pouco tempo, né? Uhum. Então, a gente ia para os eventos, a gente olhava, a gente era os menininhos do evento, Sim. dos lugares. A gente Sim. olhava, os caras falavam assim, cara, é vocês que são vocês é muito novinho. Show. As pessoas entravam no salão e falavam assim, peraí, mas você que é o Marcelo Rosa? Aí eu brincava assim, sou. Por quê? Vocês esperavam o quê? Um barrigudo, um careca, uma pessoa muito fufuzona, entendeu? velho, Um cara né? muito mais velho. Ou você nunca imaginou que um cara na minha idade podia ter a ascensão que eu tava tendo na época. Sim. Né? Então, é muito bom ver isso. Hoje eu fico vendo a turma mais jovem, as ferramentas que tem, as facilidades Sim. que tem para alcançar. Hoje é muito mais fácil, né, do que na época de vocês ter essa ascensão tão jovem. Eu não vou dizer que é mais fácil. Sim. Né? Eu acredito que hoje você tem mais acessos, Uhum. né? Sim. E com custos muito menores hoje para você alcançar objetivos que antigamente você teria com muito maior investimento. Sim. E muito mais tempo, né? E Por muito conta. mais tempo. Uhum. Então, hoje, às vezes, aí, porque você hoje, pelo mundo digital, um cara que se ele desenvolver um trabalho ali, ele com pouco tempo ele explode a nível nacional e fatura, ganha dinheiro e tudo, e às vezes no nosso esquema era muito diferente. Sim. Era muito dia a dia, boca a boca. Sim. A projeção, né? A propagação não era tão rápida. Isso. E a nossa história, assim, a gente, desde o começo, tínhamos algo que era interno, meu e dela, Uhum. nossa essência. Sim. E a gente abriu em 2005 com 35 metros quadrados, eu, ela e mais 4 pessoas. Uhum. Em 2009 já estava abrindo o terceiro salão com quase 300 pessoas trabalhando conosco. Que isso. Então, assim, foi uma coisa muito rápida. Sim. Isso como empresa. Uhum. Como profissional, eu comecei em 2000
2004 eu fui convidado para ser sócio do lugar que eu trabalhava. Uhum. 2005 eu tinha minha unidade, era conhecida a nível nacional. Show. Então, assim, foi algo muito bacana. Boa. E no caso, Marcelo, como que foi essa ascensão, cara? Por que que você cresceu tão rápido em tão pouco tempo? Né? Porque, pô, começou em 2004, 2005, você já estava ali sendo reconhecido nacionalmente. John, eu me vejo como um cara muito estrategista Sim. e muito analítico. Uhum. Então, isso, por um lado, é bom e, por um outro lado, é ruim, porque às vezes me atrapalha em algumas questões. Sim. Mas, desde mesmo antes de eu ter o meu próprio espaço, quando eu cheguei para o mercado, o que eu visualizei? Cara, o que me deu o start de ser cabeleireiro? Porque antes disso, eu não tinha ninguém na minha família. Sim. Hoje eu tenho irmão, tenho irmã, tenho sobrinhos que são da área. A partir de você, a galera foi pro mercado. Aí foi surgindo. Sim. Então, o que eu enxerguei no mercado da beleza? Eu entendi que só dependia de mim para alcançar tudo que eu quisesse. Sim. Porque outras experiências de trabalho que eu tinha, eu dependia de um supervisor, dependia de um gerente. Às vezes você fazia as coisas bem feitas, mas por um motivo ou outro você era dispensado do serviço. Sim. Ou porque alguém estava fazendo coisa errada e você fazia parte daquela equipe e você acabou entrando no pacote da demissão. Uhum. E aí eu entendi que só dependia de mim. Sim. E qual era o caminho? Chegar diretamente ao consumidor, que é o cliente, Sim. fazer o encantamento dele para com a minha pessoa e o resto as portas iriam se abrir. Show. Então, o seu objetivo sempre foi focar no cliente. No cliente. Vou focar no cliente porque a partir do trabalho que eu entregar aqui, todo Acabou. o resto acontece. Isso, porque a minha visão é: nenhuma empresa vai dispensar uma pessoa que dá resultado. Sim. Nenhuma. Sim. Então, quando eu peguei e visualizei isso, eu entendi que só dependia de mim. Então, eu fui buscar qualificação, curso, dedicação. E meu foco era o que o cliente quer, o que eu posso entregar. Se eu criasse o vínculo com ele, não tinha recepcionista que me atrapalhar, não tinha um dono de salão que ia me prejudicar, Uhum. não tinha um colega do lado que fosse me prejudicar. Sim. Porque o cliente ele iria atravessar o que fosse e chegar até a mim. Uhum. Então, entendendo isso, eu implementei isso no meu primeiro dia de trabalho. Show. Implemento até hoje. Show. Então, como profissional, eu tive uma ascensão muito rápida por causa disso. Quando eu cheguei no espaço, eu fui olhar as oportunidades. Uhum. Então, aqui eu tinha um cara que era muito bom em corte, eu tinha uma pessoa que era especialista em coloração, eu tinha quem era direcionado para maquiagem. Uhum. Aonde eu entro nessa história? Sim. Cara, eu vou ficar perto dos caras que cortam cabelo e vou ser o melhor escovista. Sim. Então, aonde eu vou claro. me encaixar dentro do ambiente? Cortou ali, traz pra mim. Pronto. Trabalhei 3, 4 meses praticamente de graça. Uhum. E eu sempre fui um cara muito observador. Sim. Então você foi plantando desde o começo, né? Você viu onde você queria chegar, viu quais eram as peças ali que você precisava mexer, Sim. e colocou isso pra funcionar. E o dia que eu tive uma cliente, que ela é cliente minha até hoje, Sim. sempre que ela vai no salão, eu apresento ela pros meninos. Falo assim, vocês lembram da cliente da história, assim, assim, assim? Sim. É essa aqui. Uhum. Ela é cliente há 23 anos. Ela, Sim. mãe e tudo. Tem tempo, hein? 23. Ela me deu uma oportunidade de eu ousar. Sim. E aí eu tava preparado. Show. Com essa cliente, eu fiz um serviço de transformação nela, de transformação de imagem, Uhum. que a partir desse dia, todos os clientes que estavam dentro do salão me viram. Aí, a Sim. partir desse dia, as portas se escancararam. Boa, boa, que bacana. Inclusive, você acabou de falar um ponto aqui que eu percebo isso muito hoje na galera mais jovem dentro do mercado. Tá todo mundo, principalmente nessa ascensão digital, tá todo mundo querendo ter seu curso. Tá todo mundo querendo ter o seu curso, tá todo mundo querendo ter ali o seu processo digital, a sua ascensão, mas essa galera não tem know-how. Essa galera não tem know-how. Então eu percebo muito isso. Pô, às vezes o Marcelo tá falando aqui agora da trajetória dele. Eu tive a oportunidade e o que ele disse? Eu estava preparado. A galera tá querendo ter oportunidade sem estar preparado. E aí entra um monte de pessoas que se frustram. Porque tenta uma vez, não consegue, mas não conseguem por quê? É porque a estratégia, porque o que eu fiz não funcionava? Não, é porque você não estava preparado. Você não tinha capacidade, bagagem técnica para suportar aquilo. Né? Então eu percebo que isso hoje é um ponto muito falho, né, eu acredito, e justamente por conta desse processo de estar todo mundo mostrando só o lado positivo das coisas o tempo todo. Tá o tempo todo, todo mundo falando, pô, olha as minhas vitórias, mas pô, ele não mostra o bastidor.
Sim. E aí a galera acha que a vida é feita só dessas vitórias, né? Mas, Shirley, Marcelo colocou um ponto aqui que eu quero entender. 14 anos dentro já do mercado da beleza, você começou como manicure. E hoje é dona aí de 3 salões, 3 unidades, mas não só isso, né? Já é uma dinossauro da beleza. Eu vou trazer Não. sempre aqui o dinossauro à tona, Não, tá? Mas como que começou eu vou isso? assumir esse título de dinossauro da beleza, porque sim, eu tinha 14 anos quando Sim. eu fiz meu curso de manicure no Senac, né? Show. E aí, por uma indicação extremamente inteligente, que naquele momento eu não tinha sabedoria, foi a minha mãe. Né? Sim. Minha mãe falou, você vai fazer unha, porque em qualquer lugar do mundo que você estiver, você sabe fazer dinheiro. Show. E eu venho de um grupo de mulheres, eu sou criada por uma mulher que gerou 3 filhas, todas as 3 trabalham no ramo da beleza. Olha isso. Todas as 3 são profissionais reconhecidas hoje no mercado, Uhum. com muito know-how, muita história. E muito forte isso. Minha mãe falava, você precisa saber trabalhar para você gerar o que você quiser conquistar. Sim. E aí eu te falo que quando eu aprendi a fazer unha, eu era apaixonada no que eu fazia. Sim. Então, o grande segredo para mim é, no que você for fazer, faça o melhor. Show. Né? Então, mesmo eu sendo manicure, eu amava fazer o serviço que eu oferecia. E naquele dia, naquela época, né? Há tantos anos atrás, eu era diferenciada. Eu fazia serviços diferenciados, eu tinha ideias diferenciadas e eu Sim. oferecia isso pro meu cliente. Então, hoje o mercado tá aí cheio de lugares especialistas, né? De serviços. Naquela época, eu já montei um salão que chamava Centro de Beleza, Unhas e Cutículas. Sim. Né? Então, naquela época, você já estava se especializando dentro do mercado, coisa que a galera tá começando a fazer agora. Tá Sim. sucesso agora, mas ok, há muitos anos atrás eu fiz isso. E depois, até pelos clientes mesmo que gostavam de serviço, faz meu cabelo, faz escova, e aí eu já puxei minha outra irmã também para trabalhar com cabelo, puxei a outra para fazer unha também. Então, num processo de família, nós começamos a crescer, a nossa pequena empresa começou a crescer. E quando eu conheci o Marcelo, nós já tínhamos 7 anos que tinha o nosso próprio salão. Sim. Né? E a grande virada, o Marcelo fala que eu dei o golpe nele. Eu ia perguntar agora, fala um pouquinho o golpe, como é que aconteceu? O golpe do Marcelo Rosa. É porque eu tinha um salão no bairro, né? Sim. Eu tinha um salão no bairro e o Marcelo, ele era um cabeleireiro já num salão nobre em Goiânia. Show. E conhecido numa clientela nobre. Uhum. E quando eu o conheci, eu perguntei pra ele se ele podia fazer o meu cabelo nas luzes no papel e me ensinar. Olha o golpe, olha o golpe. Então ele fala que eu dei o golpe nele. Aquela que encarrou, né? Fala que você vai expor a relação. Eu tava de boa na minha. Ele quer dizer que eu ganhei ele. E ela, pra cortar minha unha, ela aproveitou, me deu bem. Olha aí, não tem como, Shirley. Agora vai ter que contar a história também. Nós quer saber, gente. O negócio tá dos babados. Mas pra você ter ideia da grandeza disso, que foi assim, um simples fazer o meu cabelo, Sim. ensinando pra minha irmã, eu e ela aprendemos a técnica que ele tinha pra nos ensinar. Sim. E eu te falo que a paixão e a ambição de querer crescer, de querer ir pra cima e de ver a vida como uma autorresponsabilidade fez com que eu desse muito ouvido pro que ele trazia. Sim. Então eu tinha a humildade de ouvi-lo, Uhum. mas eu tinha a força e a garra de um leão. Sim. Entende? E aí o Marcelo, numa conversa que ele teve comigo, quando ele quis entender o quanto eu faturava num salão pequenininho, Uhum. que eu disse pra ele, ele fez as contas. Sim. Pra você faturar o que você fatura, você atende muitas pessoas. Uhum. Nessa fase, eu já tinha 7 anos de profissão e eu isso. já não estava mais trabalhando na unha, eu estava Boa. também no cabelo. Show, Já perfeito. era salão mesmo. Sim, Aí já esse tava salão- realizando todos os serviços. Esse Uma salão- irmã, tia. Boa, já tinha Esse juntado a salão família Unhas toda e ali dentro. Cutículas já tinha virado o salão das irmãs, né? Uhum. E aí nós oferecíamos cabelo e serviço de unha também. Quando ele fez essa conta ali, porque o Marcelo é uma pessoa de visão, uma Sim. visão de águia mesmo, Uhum. a hora que ele trouxe pra mim algumas pequenas estratégias que eu mudasse no meu negócio, eu iria crescer. Primeiro eu duvidei. Sim. É lógico, né? Você tem medo.
E eu duvidei, falei, sério? E ele me falou com tanta propriedade que dava certo. Aham. É que é muito E o resultado tá aqui, né? É muito engraçado que assim, quando você vem de uma origem mais simples, você escuta muito que você não vai dar certo. Sim. Essa é a coisa que a gente mais escuta. Uhum. Quando você, isso é que eu percebo dos meus clientes, Sim. quando você vem de família mais, vamos dizer, promissora ou que tem resultado, Estrutura financeira. rica, vamos dizer assim. Sim. Vamos resumir. Sim, resumindo. São pessoas que o não dá certo não existe. Sim. Então parece que para eles se tornou mais fácil pela maneira como eles foram criados no seu ambiente, Uhum. né? E quando eu conheci a Shirley, quando a gente conversava, e eu falando para ela, essa questão dela não acreditar é que impedia muitas vezes. Sim. Mas quando ela acreditou, aí volta lá naquele ponto. Ela estava preparada. Sim, total. Aí simplesmente, em um ano, ela multiplicou 6 vezes. Em um ano ela passou a ter sorte. Eu passei a ter sorte de dar um golpe no cara da lancha. Deu um golpe no cara da lancha. E quando ela foi casar comigo, todo mundo perguntou qual que é o velho que ela arrumou. Todo mundo falava, você é um velho pra você casar. Aí a hora que eu olhei, pô, mas Meu carinha aí velho é quase aqui. mais novo que ela, gente. Mas dentro disso tudo, Marcelo, que você trouxe aqui, que a Shirley trouxe também, né, que você falou pra ela de alguns pontos ali que poderiam e deveriam ser mudados e que isso acarretaria no resultado dela. Sim. Ela acreditou e hoje, pô, vocês estão juntos aí colhendo tudo que vocês estão colhendo, né? Basicamente, vocês juntaram aí a águia com o leão. Juntou os dois ali e falou, pô, você vai olhar e você vai cavar aí o buraco, Só vai que fazer a gente loucura. terminou essa época. Sim, John. vocês separaram. Separou. A nossa não tem história teve como, uma gente. pausa. Mas eu diria o seguinte, e isso Aí é depois muito que eu dei a forte. senha pra ela, Ela eu gosto, começou- aí ela terminou Pô, comigo. ela começou a ganhar o dinheiro e falou, preciso desse maluco mais não. Mais não. Foi isso mesmo. E eu diria que isso é um segredo do sucesso, Sim, sabe? Mesmo eu estando no bairro, eu oferecia um serviço de excelência. sim, E eu acreditava que para eu ter sucesso, eu tinha que ser muito bom naquilo que eu vendia. Então, nos serviços no qual eu vendia, eu era muito boa. sim. Eu me capacitava para isso. Perfeito. Mesmo eu tendo a crença limitante de não acreditar que eu era tão boa para outro público. Sim. Ainda tem isso. Eu achava que era boa para aquele público do bairro. Uhum. E quando ele me trouxe que eu era boa mesmo, porque se eu estava conquistando e se eu estava fidelizando é porque realmente eu entregava um serviço bom, eu estava preparado porque ele trouxe. Sim. E aí ele me trouxe um desafio, eu tive que acreditar, tive que sair da minha zona de conforto e tive que ser ousada. Sim. No que eu fiz isso, veio o resultado. Porque o cliente também, elas gostaram de saber que nós iríamos proporcionar para elas algo com mais profissionalismo, um ambiente mais aconchegante, Sim. porque aí nós investimos no salão, na fachada, nós computadorizamos o salão, colocamos recepção. Então nós trouxemos algo mais profissional para que aquele lugar, mesmo que sendo num bairro, tivesse uma cara de empresa, tivesse uma cara de Sim. profissão, e não que fosse um salão bairrista ou de qualquer forma. Assim. Sim, total. E aí eu falava pra ele, mas vai dar certo? Ele falava, já deu. Já deu certo. Sim. E realmente foi o que aconteceu. Então precisa ter uma mudança de mindset, precisa ter um acreditar, você precisa ter uma ogiva assim que brilha em você e que te faz permanecer. Mas você precisa pagar o preço. Sim. E você precisa estar pronto para aquele momento. Show. Então eu tive uma pessoa que acreditou em mim. Mais E do que você. Mais do que eu, né? Hoje, quando eu sento com os meus colaboradores, com os meus parceiros, muitas das vezes eu tenho uma reunião com eles e eu falo, eu acredito mais em você do que você mesmo. Sim. Você não sabe a capacidade que você tem, mas eu sei. E se você permitir, eu vou fazer você voar. Show. Né? Então, eu tenho isso com eles e eu pego na mão e saio mostrando o caminho das Índias. Mas porque, há alguns anos atrás, o Marcelo fez isso comigo. Show. Né? E deu no que deu. É muito Boa, engraçado perfeito. As coisas que é assim, ó, que a Shirley tá falando. Mesmo ela estando lá no bairro, a gente conseguiu, através do trabalho que elas tinham, da entrega da pessoa delas, porque o nosso segmento, ele não é produto, Sim. ele é o relacionamento, Perfeito. identificação. Aí que tá o ponto-chave. Sim. Às vezes eu falo muito pra turma, eu falo assim, eu posso ensinar o tanto que for, mas vocês jamais vão ter o meu diferencial. O meu diferencial sou eu, o Sim. meu eu. A minha Sim. sensibilidade, a minha experiência de vida, a minha captação da relação ali.
Então isso aí não tem como você passar. Uhum. Tecnicamente, eu já peguei auxiliares de pedreiro e os caras virou cabeleireiro. Boa. Entendeu? O cara que era serviços gerais, o cara virou colorista. Sim. Tecnicamente você consegue. Uhum. O diferencial é a persona. Sim. A sua pessoa. É cada pessoa identificar que o diferencial dela é ela, Sim. né? E lá a gente proporcionava o quê? O que tinha nos grandes salões, na experiência, a gente entregava lá. Só que o que se tornava o grande diferencial, a essência de tudo? A personalização. Por ser um espaço menor, então você consegue entregar algo que um grande não conseguiria. Porque quanto Sim. maior você vai tendo algumas intercorrências ali, vai saindo um pouco dos dedos algumas Sim, coisas, total. né? Então você não consegue trazer Vocês tanto. trabalhavam justamente aonde os grandes não conseguiam, né? Exatamente. Naquela atenção mais personalizada. Isso. Então, assim, isso deu certo quando foi ela na experiência dela, e quando surgiu o MR, eu saí de um grande e virei um pequenininho, mais um no Uhum. mercado, Sim. né? Só que era uma coisa interessante. O meu preço era igual o grande ou era menor que o grande? Uhum. As pessoas não entendiam, Sim, mas eu não baixei o meu preço. sim, Mas a minha estrutura não era igual. Trabalhei 4 meses sem ar-condicionado. sim. Entendeu? A estrutura não era igual, o salão era pequeno, mas o cliente entrava, eu sabia do nome, sobrenome e o código dele de cadastro. Boa. Então a entrega que tinha A ali personalização era totalmente diferente, outro a nível. experiência era única. E aí, se você me perguntar, o que você fez para você competir com os grandes? Se alguém saiu do salão dele, é porque tinha algo que ele não estava satisfeito. Sim, O que eu precisava fazer para ter esse cliente comigo e pagar o preço que eu queria? Era entregar o que o outro não entregou. uhum. E por eu ser menor, aí o negócio vinha como fada de entrega pro outro. Sim, Então eu acessava a falha do outro e entregava aquilo que o cliente não tinha nele. sim, total. Porque foi o motivo que ele saiu do outro. Sim. E isso me Personalizado. volta, né, a pensar uma coisa que é o seguinte: a maioria dos cabeleireiros, dos profissionais em geral, essa galera acha que a única coisa que o cliente busca é preço. E sempre tá cheio disso, né? Todos os dias ali eu coloco, né, caixinha de pergunta dentro do stories lá no Instagram, eu abro live, eu converso com a galera e o que mais me vem é isso, John, o mercado tá muito difícil porque tá todo mundo querendo só preço. Eu fico, pô, como que tá todo mundo querendo só preço, sendo que os salões que mais valorizam o preço é a galera que tá com a agenda lotada? Sabe o que eu penso? Sim. Quero saber agora. As pessoas que têm medo de cobrar é porque elas não sabem o verdadeiro valor que elas têm para entregar. Sim. Porém, hoje nós vivemos duas situações. Ou o profissional tem muito ego Sim. e ele quer cobrar porque ele se sente especial mais que todo mundo, ou porque ele tem mais Sim. seguidores que todo Mas mundo, não ou porque ele pode constrói um material Uhum. melhor que todo mundo. É a estrelinha do Ele é Instagram. a estrelinha do Instagram, então ele tem que cobrar caro para ele estar bem posicionado. Sim. Ou ele não sabe de fato, existem grandes profissionais que entregam excelentes serviços, mas não têm o conhecimento da gestão do serviço, Sim. da gestão de quanto custa para entregar aquele serviço. E como ele não está embasado de informação, ele não tem informação para entregar para o cliente. Sim. Então, quando nós nos posicionamos, olha, eu tenho uma competência técnica para te entregar, então o que eu vejo para você é isso, isso, isso e isso. E Uhum. para te entregar isso com competência e com resultado, eu preciso de bons produtos, boas marcas. E para isso o serviço custa tanto, Sim. entende? E não só porque tá muito bombado, Uhum. mas porque tem um custo para entregar aquilo. E além do mais, tem uma essência. Sim. Né? Se tá só no ego, a gente fica muito baseado em coisas externas. Se tem essência, você conecta com o cliente e você vai gerar valor nela, é no que você entrega ali na fala, no olhar, olho Sim. no olho, verdade. Perfeito. Isso vai fazer a diferença quando você vai definir valor. Show. Né? Então, ou o profissional tem medo de cobrar, ou ele quer cobrar demais porque ele acha que é isso que traz o status para ele. Sim. É que assim, pegando que a gente tá falando, são vários fatores, né? Preço é uma coisa, valor é outra. Sim, são Então, para totalmente você fazer uma diferentes. combinação de preço, vai depender do local que você está, vai depender da sua estrutura física, né? Uhum. Tá, mas eu estou dentro de um estabelecimento. Esse estabelecimento, ele tem uma estrutura. E eu faço parte de uma equipe. Como que eu vou fazer? Primeira coisa,
qual é o seu público? Uhum. Qual o perfil do cliente que você quer trabalhar? Show. Né? Então, se eu estou, por exemplo, numa região onde as pessoas têm uma renda média de R$2.000, Ô, Marcelo, vamos fazer melhor. Ó, você pega caderno e... Vou dar aí 3 segundos para você pegar caneta e papel. Vamos entender aqui agora como precificar o seu serviço. Marcelo, Como precificar o seu serviço. por gentileza, É isso, como Marcelo. precificar o seu que serviço? uma coisa é o seguinte, vou te dar um exemplo. Se você está numa região que você percebe que os seus perfis de pessoas que trabalham, você pode fazer uma pesquisa básica. Cara, você trabalha com o quê? Não sei o quê, vai perguntando, eu sou gerente de uma loja. O gerente de uma loja vai ganhar 3.000, 4.000. Uhum. Eu sou secretário, vai ganhar 2.000. Sim. Então você vai perceber ali que o seu cliente ali tem uma renda média, por exemplo, de R$4.000. Sim, Cara, não tem como você falar que vai cobrar, por exemplo, um corte de cabelo R$150. sim, Sai fora do percentual dele ali. Aí você tá numa região que também não adianta você montar um estabelecimento com uma infraestrutura maravilhosa, porque ela não vai. As pessoas querem, mas não têm as condições. sim. Então, assim, dentro do lugar que você tá, você vai avaliar isso e você vai colocar o preço que seja compatível. Uhum. Se você tá numa região que tem um cara que cobra, por exemplo, R$20 no corte de cabelo, o que você vai fazer para não cobrar 20, mas você também vai cobrar um pouco mais onde você possa ser valorizado? Sim. E aí a sua entrega na relação vai ser mais interessante e o cliente vai optar em não de 20 ou de 30, porque você entrega o que o outro não entrega. Sim. Agora, isso é personalização. E Show. se for dentro de um salão nobre, você está num salão que tem lá, por exemplo, 20, 30 profissionais, como eu posso me destacar? Uhum. Então, dentro desse lugar, o salão tem seu preço, o salão tem sua tabela de preço, mas você, profissional, tem que saber qual que é o público que você vai trabalhar. Perfeito. Ontem mesmo eu estava conversando com um profissional. Cara, se você não fizer uma leitura do cliente que chega na tua cadeira, como é que você vai se posicionar com ele? Sim. Então, eu dei um exemplo da minha pessoa. Eu tenho um cliente, hoje eu quase não atendo, eu tenho um público masculino que, assim, o preço que eu cobro, eu acho um valor extremamente alto por um público masculino se você for olhar pelo mercado. Sim. Se você for olhar para as barbearias convencional, eu tô cobrando 4 vezes mais do que os caras. Uhum. Só que o perfil do cliente, ele não tá buscando mais um corte de cabelo. Aí existe uma diferença entre retenção e fidelização. Então, hoje, o meu Perfeito. relacionamento com os meus clientes, por exemplo, que eu tenho, é muito mais troca de experiência e network do que uma relação cabeleireiro, que a única Sim. coisa que a gente fala é cabelo, Sim. certo? O cabelo ali virou Cabelo é a desculpa. cereja, é a cerejinha do bolo. E Pô, aí vou sair é muito vou lá engraçado conversar pra com o gente Marcelo de tentar negócio, de isso. tudo, e vou sair com o cabelo Aí eu pronto. tava conversando com o barbeiro, que trabalha comigo lá no Goiânia Shopping. Uhum. E aí eu conversando com ele, você percebeu o perfil dos meus clientes ali? O jeito que eles são mais discretos, as vestimentas, como é que os caras são, isso e aquilo. Eu percebo, porque existe uma sintonia entre a minha pessoa e a pessoa dele, e a gente tem uma ressonância ali de ideias, pensamentos, estilo de vida, comportamento e tudo. Uhum. Falei assim, você reparou que eu não tenho tantos clientes tatuado, doidão, de brincão de argola, E tá tudo cabelão certo, doidão? né? Sim. Aí ele, é mesmo. Por quê? Porque esse público não se identifica comigo. Sim. Não que eu seja um mau profissional ou que eles não, mas não há aquela sinergia. Uhum. Então você tem que saber, dentro da sua persona, sua pessoa, sua característica, identificar aquele cliente que está chegando na sua cadeira para você saber se relacionar com esse cliente e criar vínculo. Sim. Às vezes você executa um excelente trabalho, mas não há essa sinergia. Total. E aí, se não há essa sinergia, você não tem um retorno do cliente contínuo para gerar um vínculo. Sim, total. E eu concordo muito com isso, porque aconteceu comigo esse caso que você tá falando dessa sinergia, né? Recente, eu cortava antes com outro barbeiro, e, cara, um dia, né, a gente conversava sempre, ele sabia com o que eu trabalhava e tal, tudo mais. E aí ele, pô, tô lá em casa de boa, ele me mandou uma mensagem e ele vem com uma ideia mirabolante. John, cara, surgiu uma oportunidade aqui da gente trabalhar com questão de aposta esportiva. Né? A gente vai fechar ali com o pessoal e tal, tudo mais. Eu queria que você entrasse. Ele foi me explicando. E aí eu falei assim, eu mandei um áudio pra ele. Falei assim, Matheus, cara, minha vida é tão boa, meu irmão, pra eu mexer com essas asneiras. Eu falei de jeitinho pra ele. Eu falei, cara, minha vida é tão boa pra eu mexer com esses trem duvidoso. Falei, não, cara, não quero mexer com isso não. E aí tá. Mandei essa mensagem pra ele e nosso relacionamento não acabou. Por conta disso.
Pô, Não saber filtrar o de, perfil de do não cliente. saber filtrar, né? E aí, pô, ele foi mandar isso pra mim, um negócio totalmente duvidoso. E aí ele falou ainda assim, não, John, agora no começo a gente não precisa emitir nota, não, e não sei o que. Ele foi me passando tudo. Eu falei, cara, misericórdia, não mexer com esse negócio. Sangue de Jesus tem Não poder. saber fazer a leitura do cliente. Exato, minha vida é tão boa, perdeu o cliente. E olha que eu cortava o cabelo com ele ali 4 vezes na semana. Né, eu cortava 4 vezes na semana. Agora que eu tô deixando crescer mais, né? Tamo aqui com a juba, mas tá tranquilo. Mas, pô, eu parei de ir com ele justamente por conta disso. Né? Por conta de não filtrar, de não entender o tipo de cliente. E eu também falei, pô, não é com esse tipo de pessoas que eu quero me relacionar. Né? Então, pô, vou buscar outro barbeiro. E aí fui encontrar outra pessoa para poder desenvolver ali esse trabalho. Mas é justamente esse ponto. Mas, para falar mais alguma coisa ainda, senhor Marcelo? Porque a entrega do serviço você tem em qualquer lugar. Total. Existem critérios, por exemplo, por que a pessoa frequenta o seu espaço? Às vezes é porque uma oportunidade, Uhum. às vezes porque está próximo de casa. Sim. Geralmente, 50% do teu cliente, 60%, frequenta porque mora na região. Sim. Então, é comodidade. Então, a comodidade faz com que a pessoa permaneça e repita aquele local. Sim. Se a experiência dela for boa. Uhum. Então, você tem que estar observando esses pontos. Agora, se você não entende o teu cliente, por exemplo, você tem um cara que ele é extremamente conservador. Uhum. Né? Ontem mesmo eu atendi aquele cliente, o cara, ele chegou pra Chile, nossa senhora, ele me chama de senhor, aí eu falo assim, pô, eu tô velho pra caramba, o cara tem 35 anos, me chama de senhor. Um dia desse a galera tava falando que eu era jovem demais pra ter construído Tempo tudo. que as pessoas falam que a gente era É muito novinho. engraçado, o cara, antigamente o povo falava assim, nossa, mas você mesmo que vai cortar meu cabelo, você é muito novinho, né? Aham, E hoje, pô, você é senhor e eu me sinto tão jovem, cara. aham. Por mais que eu tenha uns grisalhos aqui, eu me sinto novo. Mas não é, porque o cara é extremamente conservador. Sim. O cara não tem rede social, pra você ter ideia. Uhum. E aí, aos poucos, a gente conversando, eu vou entendendo um pouco o cara. Então, o meu diálogo com ele, eu não posso colocar gíria, Sim. eu tenho que saber conduzir. Então, assim, você vai perceber, né? Ontem, a hora que ele chegou, ele falou assim: eu posso tirar uma foto com o senhor para mostrar para minha esposa, para ver que você é um cara estiloso, um cara bacana? Eu falei assim: pode, Elon, mas não vou postar em lugar nenhum, fica tranquilo. E a nossa conversa com ele, por exemplo, ele veio de um outro lugar, Sim. então, assim, dentro de algumas coisas que incomodou ele exatamente nesses pontos. Sim. E eu percebo que a maneira como eu tô conduzindo com ele tá deixando ele extremamente confortável. Sim. Totalmente à vontade ali. Agora, Né? se eu pegar esse cara conservador, começar a virar e falar pra ele de farra, Uhum. entendeu? Sabe, De sim. futebol que não tem muito a ver com aquela pessoa, Sim. certo? Começar a falar de política, o cara não tem nada a ver. Uhum. Então eu pego a linha do cara, o cara é extremamente conservador, aí o cara demonstrou que ele é muito religioso, o cara é Sim. muito família. Então o meu diálogo, ele vai mais ou menos naquela linha. Sim, Não total. que eu sou dupla personalidade. Sim. E às vezes já teve encontro, eu tá lá, por exemplo, eu, o barbeiro, um torcedor do Vila Nova fanático, vascaíno roxo, e um é flamenguista, e a gente entrar na roda ali e conversar. Aham. Né? Então, assim, o ambiente proporcionou. E já tive experiências, por exemplo, quando a gente tinha um espaço reservado para masculino na T4, que um dia eu virei pra Shirley e falei assim, porra, você tem noção do nível da galera que tá ali? Ela o quê? Eu falei assim, dos 4 que tava ali, eu nem te conto 2 quem são e o que tem e o que fazem. Aham. E os outros 2, a importância que são, né? Só que aí é onde que entra a questão do cliente observar o ambiente, né? Sim. Foi uma coisa tão gostosa que entre os 4 clientes eles conversavam. Uhum. Eles esqueceram que ficaram, ficou 1h30 me esperando para cortar o cabelo. Sim. Mas o ambiente foi muito proposital, então a Ficou conversa confortável. era interessante, era madura. E esses clientes pagam o preço que eu cobro. Sim. Eu posso aumentar hoje mais 30, 40 reais que todos eles vão pagar. Sim. Porque eles não estão ali, não estão ali Não. pelo preço. Eles vão deixar de ir por outra coisa, Sim. mas não por isso. Uhum. Então, assim, são vários fatores. Sim. Entender, identificar o seu público, identificar seu cliente, seja você dono de salão, seja você dentro de um salão, você vai observar. Porque um salão que tem mais de 5 pessoas, você vai perceber que existe tribos diferentes. Sim, Há perfeito. identificações diferentes, pessoas Uhum. diferentes. Sim. Você vai ter o cliente da moda, você vai ter o cliente clássico, você tem um cliente mais natureba, você Uhum. tem o cliente piruona, que gosta Sim. de andar toda colorida e tal. Então você tem que... E ela vai se identificando com esses profissionais. Sim. Então, conforme a sua pessoa.
E aí é entendendo a sinergia que você vai conseguir no seu ambiente. Aí a coisa começa a fluir. Show, perfeito. E, inclusive, né, dentro desse processo todo, o vendedor, o prestador de serviço, ele tem que ser um camaleão. Né? Ele é basicamente um camaleão. Né? Ele consegue ler o ambiente que ele está e se adaptar. E aí eu percebo, por um outro lado, uma rigidez dentre aqueles profissionais que não conseguem ter bons resultados. Porque muitas vezes, se a gente fala isso para esse profissional, o que vem na cabeça dele é: não, eu não vou mudar meu jeito por causa de ninguém. Não vou mudar o meu jeito por causa de ninguém, por causa da cliente. Meu jeito é assim. Beleza, e você vai ficar nessa imaturidade até quando? Até quando? Isso é imaturidade. Até quando? E nós estamos falando de uma imaturidade profissional Sim. e uma imaturidade emocional. Sim, total. Né? Eu preciso me impor para eu ser aceito. Uhum. Isso tem muito a ver de como ele construiu essa imagem Sim. dele, a autoimagem dele. Isso com Perfeito. certeza precisa ser analisado. Uhum. Quando nós temos a sensibilidade de perceber quem é o cliente que senta na nossa cadeira, a nossa chance de emplacar com ela é muito maior. Perfeito. Né? E aquela coisa, nós temos que ter a sensibilidade de fazer a leitura, saber se portar e saber o que você entrega. Sim. Tem cliente que ela não quer saber o que você fez na sua intimidade, como você é e o que você apronta ou deixa de aprontar. Uhum. Ela só quer o seu serviço com competência. Sim. Tem clientes tão clássicas, tão sérias, que elas querem ser atendidas e elas não querem ser mostradas. Sim. Né? Quando começamos um trabalho, eu falei com você, a minha clientela não é uma clientela de ficar lá na rede social aparecendo. fazendo purpus e ela nem gosta disso. Uhum. Então eu já tenho uma linha de trabalho de conseguir trazer isso de outra forma que ela não se sinta invadida. Sim. Mas é a capacidade de fazer a leitura do cliente e ter muita hombridade no que você cobra e hombridade no que você entrega. Perfeito. Porque uma das coisas que acontece no mercado de trabalho é: a cliente tem cara de rica, eu cobro mais cara dela. Sim. Ou a cliente tem um perfil O preço tal, é a meu cara preço do é cliente. diferente. O preço é a cara do cliente. Uhum. E uma coisa que a gente sempre trabalhou, a política, mesmo nós temos várias lojas, nós tínhamos tabela de preço. Sim. Então o cliente, ele até roda nas lojas e pode até perceber uma variação de um serviço ou outro, mas não porque o preço é diferente, mas talvez porque naquele dia ela gastou um pouquinho mais de produto, Uhum. ou porque ela pediu um serviço um pouco diferente, aí essa diferença é justificável. Sim. E não cada dia que eu venho aqui, cada um do time me cobra um preço, porque Sim. me cobra pela cara Uhum. e não pelo serviço que eu entrego. Perfeito. Então essa leitura do cliente vai muito além do que só executar o serviço. Perfeito. De fato, é entender quem tá ali junto com você, né? E eu quero só comentar uma coisa, porque eu quero saber a opinião de vocês, né? Principalmente nesse quesito da Shirley, porque você tem mais essa parte emocional também, que eu conheço bastante nessa leitura. E aí eu quero saber o que você acha em relação a isso. E da parte do Marcelo, eu quero um negócio mais racional. Na onde que esse cara tá errando? Tá? Então vamos lá. Qual que é o ponto? Antes da gente entrar pra gente falar um pouco do MR, porque eu quero entender um pouquinho melhor da marca de vocês também. Mas o seguinte, a gente falou agora, né, de profissionais que têm uma imaturidade no quesito ali, não vou fazer isso porque não é meu estilo, que não sei o quê. Beleza, ele não consegue se adaptar por uma imaturidade. Já definimos que é isso. Mas, basicamente, né, eu trabalho ali há bastante tempo já junto com o Alisson. Né, já tem 3 anos que a gente desenvolve um trabalho junto. E dentro de um dos eventos que a gente toca junto, né, que é o Core e Autoridade, eu sempre trabalhei ali algumas campanhas para a gente poder lotar os eventos, que era campanha de cadastro. Dentre um desses cadastros, onde o profissional que quer participar, ele precisa preencher, um profissional colocou pra gente assim, nós tínhamos ali 2 perguntas em especial, e uma era essa pergunta: você já fatura mais de 10 mil por mês? Ou melhor, era assim, quanto tempo você tem de mercado? E aí ele colocou assim, 40 anos. A segunda pergunta: você já fatura mais de 10 mil reais por mês? Aí ele colocou: não, meu sonho. Quando eu li aquilo, eu fiquei assim, gente, quase que caiu uma lágrima do meu olho aqui. Porque eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, como que é possível um profissional estar 40 anos fazendo isso e não faturar mais de 10 mil reais por mês? E aí, eu acreditando ainda, né, que talvez isso fosse um caso isolado, eu percebo que não, né, porque todos os dias eu me deparo aí com vários profissionais com 18, com 20 anos de mercado. Hoje mesmo aconteceu, eu conversei com uma profissional com 24 anos de mercado e ela me falou assim, John, eu tenho 24 anos de experiência e eu tenho 18 anos que eu tô na mesma. Faturamento é igual, tudo é igual, tô no mesmo lugar. E eu fiquei assim, gente, mas como assim? Natural. Como que isso é possível?
E aí eu quero saber a parte emocional, Shirley. Primeiro, depois eu quero saber, Marcelo, onde que esse cara tá errando no quesito ali que você acha estratégico. E Shirley, o que você acha que, talvez emocional, do passado dessa pessoa que prende ela nesse resultado? Sobre a parte emocional que eu tenho pra te falar, que nós profissionais não, os seres humanos, Uhum. né? Nós temos muitas crenças limitantes. Sim. E uma coisa que eu falo é da autorresponsabilidade do se desenvolver. Né? Perfeito. As crianças, elas dependem de ser alimentadas pelo pai e pela mãe. Sim. Ou pelos seus tutores, por quem cuida deles. Uhum. Então, eles são acostumados a receber. Sim. Né? Mas também nós somos fruto do meio. E a nossa classe de cabeleireiro, ela é uma classe que vem de uma origem simples. Sim, né? perfeito. E aí uma das coisas que acontece, e isso faz parte do desenvolvimento do ser humano, é ele buscar o autoconhecimento, buscar o desenvolvimento dele para ele quebrar as crenças limitantes que impedem ele, inclusive, de prosperar. Sim. Né? Essa coisa de que a prosperidade ela é abundante, ela está disponível para nós, as pessoas falam isso levianamente, mas elas Sim. não vibram isso, elas não Sim. sentem isso na alma, no coração delas. Então, muitas das vezes eu preciso entender se existem crenças limitantes em mim para que eu possa realmente me sentir profissional e, mais do que isso, me sentir merecedor da onde eu estou. Sim. Então, quando eu tenho uma origem muito simples e eu começo a ganhar dinheiro, chega um ponto que você começa a se auto-sabotar, porque você acha que quanto mais você ganha, você não pertence ao seu clã. Sim, E perfeito. aí você começa a fazer uma auto-sabotagem pela crença do não merecimento. Sim. Então, buscar o autoconhecimento, se conhecer, olhar para dentro e entender que a autorresponsabilidade de se nutrir, de se realizar, de se alimentar e de prosperar é sua, que depende de você agora. Então, é o adulto que tem que ir para fora. Sim. É o adulto que tem que ir pro mercado de trabalho. E o adulto, ele tem que estudar estratégia, ele tem que investir, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar e ele tem que pagar o preço. Sim. Não tem como chegar num lugar sem passar pelos processos. Perfeito. Então, eu passo pelo processo, eu sofro as etapas do processo, mas eu chego lá na frente e gozo do meu trabalho com muita segurança, por amor, com sabedoria. E Show. isso se torna algo palpável e fixo e realizado. Sim. Então, para mim, para trabalhar, para falar do lado emocional, muitas das vezes são as crenças limitantes e o não merecimento, e aí você começa a fazer uma autossabotagem. Perfeito. O profissional, ele tá buscando muito, né? Colocando nesse ponto, a gente percebe que esses profissionais, por toda a trajetória, né? Por tudo que eles vivenciaram, eles sempre buscam, né? Eles sempre vão buscar aquela parte técnica, mas eles esquecem de olhar de fato para dentro. Né? Eles se esquecem de olhar para dentro, de pensar que, pô, eu tenho que amadurecer enquanto inteligência emocional, Sim. né? Enquanto negociação, pô, todos esses pontos. Ele esquece disso, ele acredita que a única coisa que vai fazer ele crescer é entender só de técnica. E não é só isso. Sim. Muitas das vezes ele tem uma técnica incrível. Sim. Mas vamos lá. A Shirley, quando iniciou, eu tinha uma técnica incrível, mas eu achava que só era para aquele público lá onde eu estava. Sim. E quando eu me casei com o Marcelo, que eu fui trabalhar com ele, quando eu atendi a primeira cliente de corte, a cliente chegou, perguntou se tinha uma profissional para cortar o cabelo. Ele falou: tem sim, pode acompanhar que ela vai te atender. Eu olhei para ele e falei assim: não, eu não vou cortar o cabelo dela. Ele falou: vai. Eu falei: não, ela é rica, eu não vou atender uma mulher rica. E ele falou: você vai lá e faz o seu melhor corte. Sim. Eu fui Você tremer sabe na base, fazer. mas eu cheguei lá assim, né? Toda preparada, fiz o corte, pois ela saiu, pagou exatamente o preço que ele cobrou, ainda deixou uma caixinha. Olha isso. Aí eu virei pra ele e falei assim: você não cobrou o preço do salão, não, né? Ele falou assim: claro que eu cobrei. Eu Aham. falei: mas você cobrou o preço daqui? Porque na minha mente, o meu corte valia valia aquilo. o meu preço lá do bairro. Sim. E o meu corte não valia o preço de onde eu estava. Sim. Então, a mudança precisou existir dentro de mim. Eu precisei acreditar em mim. Eu precisei entender como era incrível o meu valor Sim. para entregar. Porque eu tinha técnica, eu tinha amor, mas eu não acreditava. Então, eu precisei acessar esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, para que eu realmente tivesse de segurança Sim, no perfeito. meu valor. Uhum. Entendeu? E aí foi assim, só uma história que eu atendi uma cliente, eu achei que ele não devia cobrar aquele preço, porque como se eu não merecesse aquilo. Sim. Então isso é uma autossabotagem.
Perfeito. entendeu? Porque você olha só para aquilo que você sabe fazer agora, mas você se esquece de tudo que você passou e investiu para saber fazer o que você sabe. Exatamente. Aí você vai olhar a origem dos profissionais da área da beleza. Sim. Você não vai ver um filho de doutor falar que é ser cabeleireiro. Sim, total. Não vai. Uhum. Então, filha de uma operadora de serviços gerais da Arisco, Sim, que falou, vou dar um curso para minha filha de unha para você não ser empregada doméstica. sim. Ou é a Isso. manicure, que deixou de ser manicure e virou cabeleireira. E aí vai. Por isso, às vezes, no nosso ambiente, você vê muitas pessoas que não são felizes no que fazem. Sim. Porque elas não escolheram fazer aquilo, foi a Falta necessidade. de opção. No meu Aham. caso, eu olhei e falei assim, cara, é aqui que eu vou realizar tudo que eu quero. Sim, E ponto. sim. Eu não fui por obrigação. Deixei minha faculdade de economia, deixei de ser vendedor, fui trabalhar outras coisas e foquei. Uhum. Só que a primeira coisa que eu fiz, acreditar que aquilo que eu escolhi ia me dar aquilo que eu sonhava. Sim. E trabalhar para se tornar realidade. Uhum. Outro ponto, o que eu precisava fazer para alcançar aquilo? Eu fui buscar referências, Sim. né? E uma das coisas que foi fator determinante foi que quando eu comecei a trabalhar com um salão de um público premium. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar 2 meses, fiquei 2 meses no Goiânia Shopping, né? Tinha um salãozinho pequeno, depois fui trabalhar no Bougainville e no Flamboyant, que na época era o California Hair, que era, na época, o salão referência, que a mulher cobrava caro pra caramba, que era uma americana, e eu Uhum. ficava lambendo o dia inteiro atrás dela, pra Sim. aprender com essa mulher a trabalhar. Então, fiquei com eles 1 ano e pouco. Então, assim, o que às vezes eu percebo, muitas vezes, até mesmo dentro da nossa equipe e outros profissionais, é que você entra na profissão, muitas vezes, não por gostar, e você está trabalhando, e o seu ambiente, você se destaca muito rápido em termos de remuneração versus as pessoas que você convive. Sim. Então, se você está num ambiente onde as pessoas ganham, em média, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, a pessoa tem a concepção de que está rica, se você ganha 3, 4, você aposenta. Sim. E aí, o que você escuta? Você vai trabalhar mais para quê? Já tá Você já bom. tá bom. Começa as Você já não auto-sabotagens. sei o quê. Você começa a ter os auto-boicote. Sim. Outros, muitas vezes você vem de família muito humilde. Aí geralmente você tem filhos para criar, você tem aluguel para pagar, você tem suas despesas pessoais grandes, Uhum. que não te proporciona você buscar cursos com qualificações. Sim. E outro fator que eu acredito que é fundamental, se chama network. Sim. Aí o network traduzindo, conhecer pessoas que possam te alavancar. Sim. Exemplo simples, ela estava na periferia, foi fazer um curso em São Paulo, pegou dinheiro emprestado com um amigo Uhum. da família, foi ela e a irmã dela, conheceu o rapaz que eu era sócio. Sim. E na época eu não era sócio, me tornei sócio posteriormente. E num dia de um curso de maquiagem, porque eu também fui fazer curso de maquiagem, só fazer piada com meu pai, e a gente se encontrou, né? E aí ali a coisa fluiu. Então ela conheceu uma pessoa que estava num degrau diferente do dela, houve uma Sim. sinergia entre nós dois e as coisas fluíram. Perfeito. Mas ela também não acreditou, ela precisou ter alguém que acreditasse nela, mas houve essa troca. Sim. Então muitas das vezes, o que eu mais escutava quando eu ia fazer cursos, você sentava no meio, vamos supor, eu tava começando lá com 20 anos de idade, molequinho, novinho, querendo aprender. Onde que tinha curso eu tava fazendo. Uhum. E aí quando você ia pros eventos, você escutava um cabeleireiro que tinha 10, 15, 20 anos, os caras falavam assim, eu tô aprendendo, vim aqui pra aprender isso aqui, eu já sei. Uhum. Eu já sei. Aí eu olhava dentro de mim e falava assim, se você é tão fora, por que você não tá igual ou melhor que aquele cara? Sim, total. Né? E exemplo de um curso que a gente foi em Brasília, que veio um cara da Keune, um holandês, que esse cara, eu prestando atenção e eu escutando, isso que eu tô falando é o que eu escutava do cara de Brasília que tava sentado do meu lado. Sim. Aí o cara, do holandês, fez uma técnica de uma franja, que era uma franja de aba na lateral, que depois virou tendência no Brasil. Que, cara, era só eu que sabia fazer isso no salão. Uhum. Minha agenda bombou. Em 6 meses, ninguém queria cortar. Depois da agenda do dono, a minha era a maior agenda. Sim. Em detalhe. Mas eu ficava escutando o cara desdenhando de quem tava passando uma informação Uhum. e se achando que o cara era tudo. E na Sim. verdade eu falo assim, você é tudo. O que você tá fazendo aqui? Aham. Por que você não tá lá no lugar dele? Nesse lugar tão medíocre, Aham. né? Então, às vezes, eu vejo hoje, por eu não ser um cara que tô com uma agenda lotada, Uhum. não tô porque eu não quero. Sim. Eu ia falar agora, por opção. É porque há 12 anos atrás eu decidi estar aqui hoje, onde eu Sim. estou.
Vamos te arrumar uns haters aqui, Marcelo? Ai, ai, ai. Pô, fica à vontade aí. Por que você não tem a agenda lotada, Marcelo? Tem porque eu não quero. Perfeito. Hoje, se eu fosse falar assim, eu vou abrir minha agenda e vou trabalhar, eu podia cobrar 300 pau num corte de cabelo, podia cobrar 2.000 reais numa luz, porque o que eu entrego, poucas pessoas não entregam. Sim. Só que eu ia nichar de uma outra forma. Show. Quem Só ia cuidar que- da gestão? Há 12 anos atrás, com circunstâncias de crescer muito rápido e de forma precoce, Sim. a gente paga um preço muito alto. E ali eu tive que fazer uma escolha. Perfeito. Aí eu mudei o meu percurso profissional. Sim. Então eu fui saindo da cadeira e me tornando gestor. Sim. Mas tudo que às vezes eu falo pra minha equipe, eu falo assim, cara, se vocês escutar o que eu tô falando pra vocês, em 2 anos vocês mudam a vida de vocês. Sim. Porque as pessoas acham que não, tá te olhando pro seu agora. Sim, Fala, total. mas você nem a agenda tem. Eu falo, cara, mas vocês não percebem nem quem eu tô atendendo. Sim. Vocês têm que pedalar muito pra atender quem eu tô atendendo. Sim, total. E aí entra um outro ponto muito importante também, Marcelo, que é justamente a questão do tempo. Sim. Eu percebo que cada vez mais as pessoas que entram dentro de qualquer mercado, as pessoas elas entram pra brincar e não é pra fazer negócio. Entram pra brincar em que sentido? Se eu perguntar aqui agora pra mais da metade das pessoas que estão assistindo a gente, qual é o seu plano pra daqui 2 anos? A pessoa não tem. Se perguntar pra um ano. Pra 1 ano não tem. 6 meses. Vamos trabalhar menor. Sim. 6 meses, cara, onde você vai estar daqui 6 meses? Quantas pessoas você vai atender? Como vai ser o seu faturamento? Qual é a sua projeção? Essa galera não tem. Né? Então eu acredito que muito dos resultados que as pessoas não têm é pelo preparo que ela não tem. É pelo preparo que ela não desempenhou. Ou porque ela nem Se acredita. você não sabe pra onde Total. que vai, qualquer caminho que você pegar tá certo. É isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, coisas, por exemplo, eu não escutei incentivo da minha família. Uhum. Então, se eu for pegar, entra tudo que a Shirley tá falando, suas crenças limitantes. Quando eu falei, eu vou ser cabeleireiro, se em tanto tempo eu não estiver ganhando X, a pessoa desdenhou. Eu falo Sim. pra Shirley, minha vontade era reencontrar essa pessoa e falar pra ela assim, você viu o que eu construí? Sim. Eu não vou mostrar meu imposto de renda, que isso não me interessa. Sim. Entendeu? Mas assim, você viu o que eu construí? Sim. Né? Então, assim, isso eu vi de mãe. Quando eu montei o salão no Bougainville, eu veio pra minha mãe e falei assim, e aí, mãe, o que a senhora acha do filho da senhora virar um funcionário professor? Não desmerecendo os professores, Sim, porque minha claro. mãe é professora, Uhum. certo? Mas eu olhava que naquela É profissão de eu ser um funcionário público, Sim. ali, estaria me limitando. E eu era um cara que eu... Cara, o céu pra mim é limite, cara. Sim. O céu pra mim é limite. Eu falo pro pessoal, você quer ganhar quanto? Se você falar quanto você quer ganhar, que você vai ganhar, velho. Sim, Mas o que você total. tá fazendo também? Né? Suas atitudes têm que condizer com o que você pensa, com o que você Sim. quer. Sim, Vai perfeito. chegar onde a gente chegou, eu trabalhei 3 anos sem folga. Abri o salão, eu chegava lá 8h30 da manhã fazer parte de gestão, fechava do salão 10 horas da noite, que quando a gente queria tirar um final de semana em Caldas Novas, eu passava a noite fazendo a parte da gestão administrativa todinha, chegava em casa 7h30 da manhã, entrava no carro, deitava no banco do passageiro e a gente passava domingo para segunda em Caldas Novas, e ela era dirigindo. Então, assim, esquece, o pessoal convidava pra festa sábado, falava assim, é porque vocês não Nunca querem que nós íamos. vamos. A gente era sempre os últimos da festa, então não existia feriado, não existia sábado, não existia domingo, não existia Sim. ponto de família, nem nada. Então houve uma série de coisas de dedicação. Aí as pessoas às vezes olham, falam assim, nossa, foi tão rápido, tão simples. Cara, foi pra você que não viveu. Eu também Sim. não acho que foi difícil. Uhum. Pra mim não foi difícil, eu acho Sim. que foi lapidado. Sim. Você foi E ser- vivendo cada dia, cada E ser ano passando lapidado ali. dói. Sim. Se lapidar dói, porque se você vai pegar uma rocha bruta e vai lapidar ela, você tá arrancando lascas para poder aquele diamante brilhar. Sim. Mas hoje a construção que a gente vê nisso tudo, a gente aprendeu muito, pagamos preços altos, tivemos que dedicar pra caramba, mas o fator chave de tudo foi dedicação, raça e controle nas emoções. Sim, perfeito. Porque em todos esses aspectos, por exemplo, nós tivemos uma construção de relacionamento, marido e mulher, Uhum. né? Temos irmãos, tanto da parte dela como da minha. Então, no momento de glória é uma coisa, no momento de dor é outra história. Sim. Mas a gente soube ter muito controle emocional para que a gente pudesse conduzir tudo da melhor maneira possível e saber lidar e que era possível alcançar e conquistar o que precisava. Perfeito. Não é tão simples. Agora, você pensa, cara, juntava 6 cabeleireiros top de linha no mesmo lugar. Pensa administrar esse tanto de ego, Sim. né? Sim. Então a gente chegou a ter 5 salões,
4 com marcas MR, mas é porque cada um tava no teu lugar. Sim, cada um Se entendia a sua Até função. as pessoas falavam pra gente assim, por que vocês não montam um único salão? Eu falei assim, Goiânia não comporta a gente num único salão. Sim, Então a gente fracionou para ficar forte como marca, ficar Sim. forte como empresa, mas deixar cada um ter Mas, cada, essência. cada um dominar seu território. Cada um ter sua Essência. essência, Sim, né? Cada um ter sua personalidade, cada um fazer. Então, a minha cunhada tem a personalidade dela, ela conquistou o espaço dela, meu irmão conquistou o espaço dele, a Shirley conquistou o espaço dela, a minha outra cunhada, o espaço dela. Eu tenho meu espaço. Eu chego nos lugares lá, por exemplo, assim, eu tenho clientes que eu não atendo, mas um dia ela passou na minha mão. uhum, E quando elas veem as coisas, ela fala assim, tá faltando o dedo do Marcelo aqui. sim, Então, quando você constrói uma identidade, você constrói uma marca, as pessoas realmente conhecem a sua essência, ela perdura independente. Então, a nossa fragmentação ela foi para poder ficar mais forte, porque não comportava tudo num lugar só. sim, Porque aí era duas coisas. Ou a gente ia ter um preço que a cidade não iria comportar, uhum, ou a gente ia ter uma briga muito grande de ego. sim. Porque Ia cada um querer engolir o outro. o próprio cliente tiça isso. Sim, O cliente é vaidoso. Uhum. Eu falo muito para os meninos, eu falo o seguinte, o que o cabeleireiro precisa entender, ou o profissional da área da beleza, ele precisa entender que ele é uma marca. sim, Então, quando a gente fala de você entender o teu cliente, você já viu, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara que eu olhava muito na época, quando a gente fala de referências, né? uhum, Na minha época, você pegava, não tinha hoje os Instagram, era revista. Então, quem eram os caras? A hora que eu olhava, eu falava assim, nossa, será que um dia eu vou fazer curso com esses caras? 5 anos depois, eu tava sentando nos eventos internacionais, almoçando, jantando com esses caras. boa. Entende? Aí você olhava, você pegava, dá um exemplo, o Vanderlei Nunes do Estúdio W, Uhum, né? Que quando até na época o Lula ganhou, ele era o cabeleireiro da Dona Maria lá, não sei o nome da mulher do Lula e tal. Mas aquele cara do Ed Celular e tudo. Cara, os clientes topíssimos. estavam lá. De reconhecimento nacional, de poder aquisitivo, artista, queria falar que esse cara era o cabeleireiro deles, Uhum, entendeu? Então, assim, se o profissional não entender que ele é uma marca, o cliente não vai vender dele. sim, Aí quando você tem um cliente, quando eu falo que o próprio cliente ele compete, porque pra ela, o ego dela, o cabeleireiro dela é melhor do que o cabeleireiro do outro que tá ali do lado, sim, perfeito. É entendeu? por isso que eu vou marcar meu cabeleireiro, pra todo mundo ver que o meu é melhor que o dela. Basicamente isso. E assim, o que a gente conseguiu fazer para administrar tudo isso é, quando eu não podia atender, eu direcionava para o meu irmão, direcionava para minha irmã, ou para minha esposa, direcionava para minha cunhada. E a gente conseguiu criar uma identidade dentro da empresa que o cliente tinha liberdade de circular onde ele quisesse. Uhum. Isso aí foi um dos fatores premium e fundamental para a gente Ele poder conseguia Diferença da transitar marca. entre as pra gente unidades poder, de pra gente vocês. poder Sim. crescer. Porque Sim. o Marcelo não ia dar conta de atender todo mundo. Uhum. Então eu falava que eu era só o chama. O cliente vinha, passava na minha mão, eu já ia direcionando. Sim. Vinha, passava direcionando e foi desenvolvendo todo mundo. E o cliente tem a liberdade. Às vezes ele fala assim, não posso com você, posso com o outro. Uhum. E uma das coisas, por exemplo, o meu corte era bem mais caro. 40% mais caro do que o da equipe. Uhum. E às vezes um cliente meu, quando eu não podia atender, eu falava assim, procura meu irmão. Aí eles iam. E depois o cliente não voltava. Aham. Aí era muito engraçado, que aí o cliente eu chegava, olhava e ficava todos contorcidos. Fazia, preocupa não, a conta bancária é a mesma, bora, importante tudo ser feliz, tá certo. tudo certo. Aham. O dia que ele não puder, senta na minha cadeira que eu tô aqui, Show. perfeito. Então a gente conseguiu construir isso como marca. Então a gente conseguiu colocar uma padronização de serviços, padronização de ambiente, Uhum. padronização de preço, política comercial. Sim. E é uma das coisas que se tem dentro da marca MR com o consumidor, você perguntar uma coisa extremamente forte, se chama credibilidade. Perfeito. Isso aí é uma das coisas fortes que a Sim. gente tem. E algo é que a o gente mais não importante negocia. para qualquer prestador de serviço, A né? gente Se não o cara negocia. perde a credibilidade, A gente não negocia. show. Clientes que são acostumados conosco, tipo comigo, Chile, com profissionais, eles não perguntam o preço. Sim. Porque eles sabem que a gente não vai fazer algo que não seja além do que eles necessitam. Sim. Nós não vamos ser oportunistas. Uhum. Então, essa é uma das coisas que a gente vê muito nos salões de beleza. As pessoas sendo oportunistas. Não Uhum. cobrem pelo dinheiro, cobrem pelo que você entrega. Show. Todo mundo gosta de coisa boa. Tem um cliente que ele falava pra mim assim, Marcelo, todo mundo quer coisa boa, ele só pode não ter o recurso para pagar. Sim. Mas o dia que ele tiver, ele quer. Sim, Ele vai total. pagar.
Total. Então, a partir do momento que você entenda isso, tem clientes, a gente tem cliente até hoje, cara, que não tem a grana para frequentar o nosso salão com tanta frequência. Uhum. Mais junto. Só que ela é tratada igualzinha a que chega com o monobrista, com o motorista. Sim. Só que ela junta o dinheiro, ela quer aquela experiência, a gente entrega para ela ímpar, porque o loiro que ela quer é aquele, que o corte de cabelo é aquele, que ela quer ver aquela experiência. Mas a gente não distingue se é essa ou se é aquela. Sim. E aí o que é interessante, que é uma das coisas quando a gente fala identificar perfil, aquela cliente que é ricaça, a gente não atende ela porque ela é ricaça. Ela é mais simples. E aí sabe o que é o interessante? Ela detesta bajulação porque ela é a ricaça. Sim. Ela detesta. Uhum. A Entendeu? mulher Sim. a polida mesmo, ela A que detesta. realmente Quer nem saber. tem Não. pedigree, Aham. basicamente isso. Ela não E aí, quer muitas das vezes, aquela que quer ser muito paparicada, ela não quer concorrência do lado dela. Uhum. Entendeu? Aí essa ela É te que suga menos te muito. Sim. Te suga muito. Ela te suga muito. Essa, às vezes, ela não quer nem que você cresça, porque se você cresce, é ela que perde. Sim. Porque a partir do momento que você cresce, duas coisas. Você vai ter uma agenda mais cheia, você vai cobrar mais caro e não vai fazer os mesmos serviços. Você Uhum. vai se limitando a alguns serviços e vai terceirizando para outros. Sim. Então você tem que escolher quem que realmente você quer na sua agenda ali, Mas entendeu? segmentar, né? Show. Perfeito. E aqui um ponto muito importante que você trouxe, né, Marcelo? Até quando você falou ali a respeito de todo mundo gostar de coisa boa. Todas as pessoas gostam de coisa boa. Então, sabe aquele cliente que você tem, profissional tem, que, pô, ele sumiu. Ele sumiu, não frequenta mais seu salão. Nada mudou, você não mudou preço, você não passou a fazer outro serviço, mas ele sumiu. Ele sumiu justamente porque ele talvez tenha conseguido uma vida financeira melhor. E ele foi buscar algo melhor do que você. Porque qual é o ponto? Se você não cresce à medida que o seu cliente também está crescendo, ele vai te deixar. Né? Se ele não percebe que você é aquele profissional, é aquele salão que está crescendo, está buscando inovação, está buscando ali todas as formas, né, de se melhorar como pessoa, como profissional, se ele cresceu, ele vai embora. João, isso que você tá falando, pegar uma coisa aqui, ó. A gente morou 5 anos. Eu brincava com a minha equipe e falava assim, vocês acham que a minha casa é luxuosa, né? Aham. Vocês têm um salão aqui, vocês acham que é luxuoso. A Chile briga comigo e fala assim, estragou uma coisa, o dinheiro sai Aham. pro salão. Pro salão. Sim. Mas lá em casa, nós ficamos 5 anos com um colchão inflável azul. Olha isso. Não começa a expor. Só mas que aí, no nossa. final das contas, eu chegava no salão, tava. Eu tenho uma cliente que ela falava pra mim, uma árabe, que ela falava que eu tinha cimento na veia. Que eu Ah. que gostava de pintura e reforma. Uhum. Mas sempre investindo. Sim. Sempre investindo. Então, quando a gente montou, eu tinha um estilo de vida. Né? Então, era uma questão financeira. Sim. Era só eu e a Chile. Cara, eu deixei de morar num lugar que eu não dei conta de pagar meio salário mínimo de aluguel. Sim. Certo? E aí eu fui morar num barracão no fundo da casa da minha mãe, de graça. Uhum. Ela tinha a casa alugada na frente. Aí um cara, um dia anoiteceu, não amoeceu. Aí você tem que ser estrategista. Chamei a família pra almoçar. Aí aproveitei e fiz Lá a vem. mudança. Né? Então, todo Tem umas mundo duas confiou. coisas. Pra poder Vamos pior. fazer um churrasco? Fazer um almoço ali, vamos mudar. E a gente começou do baixo. Só que era o seguinte: o que a gente precisava para sobreviver? Então eu tinha um estilo de vida muito tranquilo, muito reservado, não era baladeiro. A gente virou adolescente tem pouco tempo agora que a gente voltou a ser adulto de novo. Então, assim, a Ninguém gente. entende, moço. Tudo bem, Vai pô. entender Depois, essa história. pergunta o que é ser Ninguém vai adolescente. Pergunta quem quiser saber. Não. Pergunta o que é ser adolescente depois de velho, depois voltou a ser adulto. Eu respondo. Se quiser perguntar aí. Meu Deus. Mas entra muito isso, né? Que eu percebo que o pessoal que vem desenvolvendo. Inclusive, né? Vamos caminhando, gente. Vamos ter que marcar mais episódios. Vamos caminhando aqui pro fim. Mas basicamente é o seguinte: eu percebo que as pessoas que montam qualquer negócio hoje, mas vamos falar de salão, né? Que é o que a gente tá conversando mais aqui. Por que muitos profissionais eles não conseguem ter ali um caixa dentro do salão? Por que eles não conseguem ter uma vida da marca deles saudável financeiramente falando? Porque o cara primeiro nem separou o que é salão e o que é ele. Exatamente. Né? E aí a gente tem uma inversão de valores. A empresa é pobre, mas o cara tá ostentando. Exatamente. A empresa não tem dinheiro não, tá caindo aos pedaços, mas ele tá ostentando. Enquanto deveria ser, né? Ao contrário. Cara, a empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono talvez rico. Né? E as Quando a gente pessoas- casou, eu vendi O que o carro precisa dela, eu vendi mudar? o carro dela. Ela tinha um carro, vendi o carro dela e injetou na empresa. Olha isso. Então, se a gente tinha uma despesa de 1.000 e sobrava
os dois iam para a empresa. Só Sim. que hoje as pessoas fazem o que quê? Elas precisa mudar? montam um negócio, ou o que aconteceu com a gente, Uhum. tá? A gente monta um negócio precisando dele para sobreviver. Sim. Só que você já vem com as despesas. Uhum. O que foi o ponto-chave aqui? Que a gente conseguiu ter resultado. Não é que a gente é o único que vai ter resultado, ele não foi um Deus que teve. Não, qualquer um Tem pode pessoas, ter. qualquer um tá? pode ter. Qualquer Só um. quais são os níveis de dificuldade? Você monta um negócio, você às vezes não está preparado, e Uhum. você tem uma despesa na sua vida pessoal muito grande. Você tem Sim. filhos, você tem escola, você tem mais boquinha para criar, Uhum. né? Então, uma série de coisas, você não pode dedicar tanto tempo. Então, isso são fatores. Sim. E um exemplo, claro, quando a gente montou, não deu conta de pagar meio salário mínimo de aluguel. Uhum. Só que eu tinha um apoio que a minha mãe me deu ali, que foi um barracão que eu poderia morar sem pagar aluguel. Sim. Só que nós dois, profissionalmente, nós estávamos tecnicamente muito qualificados. E as nossas pessoas ali estávamos muito preparados. Então, nós tínhamos uma despesa que era só eu e ela. Então, se a gente falasse assim, vamos viver com R$500, era R$500. Uhum. Então, a gente tinha uma despesa pessoal muito pequena. Sim. E aí a gente tinha um resultado um pouco maior. E esse Uhum. resultado a gente foi utilizando para poder alavancar. Então, foi melhorando a estrutura, pintura, pôs um ar-condicionado, foi arrumando, foi expandindo, foi investindo. E aí entra uma coisa: você só pega dinheiro para fazer dinheiro. Você Sim. não pega dinheiro para pagar dívida. Sim, Aí total. quando as pessoas. Já fica aí com. Segredo, Você que tá com o segredo. caderninho, tá aí aí as agora. pessoas têm o seguinte: elas estão endividadas, ela pega dinheiro para pagar dívida. Uhum. Isso vira uma bola de neve. Sim. E não vai. Então, Uhum. se o teu negócio ele tá negativo, analisa e vê o que vai fazer para tirar o negativo. Se tiver que injetar dinheiro, vai ter que injetar dinheiro para ele ficar positivo. Sim. E aí existe uma regra muito simples do dinheiro. Gaste menos do que ganhe. Perfeito. Ponto. Perfeito. E aí uma coisa é o seguinte, eu sempre falo, e isso é uma filosofia nossa até hoje. Você ganha 1.000, você vive com 1.000. Aprendeu a ganhar 4, sobe para 2. Não precisa subir para 4 ou 6. Sim. Só que o problema é que as pessoas vivem uma ilusão e não encaixa a sua Sim, realidade. Aí não tem total. como dar certo. Total. O que eu vejo também é o seguinte: o profissional, ele entra no mercado da beleza, ele entra para fazer uma clientela e normalmente ele entra num salão ou ele abre o próprio salão. Uhum. Quando ele está num salão, ele vai fazer uma agenda, ele vai fazer uma clientela. Aí, com o tempo, não tem magia, né? Precisa dedicar e ter essa conquista. Com o tempo, ele vai ter uma estrutura financeira consolidada. Sim. Aí ele quer investir num salão de beleza. Ele precisa entender de gestão de negócio. Sim. E aí nós temos profissionais que só são artistas e nós não temos profissionais que são gestores. Perfeito. E quando se associam com gestores, o artista não valoriza o gestor. Uhum. E ele acha Dá que ele é choque. tão... Normalmente o artista, ele se sente tão artista que ele é maior que o gestor. Sim. E aí o que acontece? Ele não tem nem a grana para ele investir, Uhum. mas quando ele está num negócio, ele não dá valor pro sócio que está investindo. Sim. Então, nós vivemos numa falta de equilíbrio. Uhum. E todas as relações que não têm equilíbrio estão fadadas ao fracasso. Sim. Então, ou nós temos investidores que estão com salões maravilhosos quebrando, Uhum. porque ele está pagando comissões altíssimas, porque o artista quer ganhar, só sugar. Ou nós temos um artista que não acha justo o investidor receber o que é dele. Sim. Então, nós vemos uma falta de valorização de ambas as partes. Sim, Eu quero ser perfeito. valorizada, mas eu não valorizo a segunda Sim, parte. não entenderam que são complementares, né? Não tem um sem o outro. Relacionamento, se não tiver equilíbrio, não vai ser saudável. Existe Sim. uma Então, coisa. isso é fato. Perfeito. Ficou muito claro no processo quando a gente teve a pandemia que muitas pessoas estavam andando de carro importado, não deu conta de pagar a prestação do carro. Sim. Então você vê, não só em Goiânia, em vários lugares, as pessoas ganham muito bem, mas consomem tudo aquilo. Sim. Então, se a pessoa, na vida pessoal dela, ele fatura pra caramba, mas ele não administra, ele vai ficar sem. Sim. Não adianta, né? Então o cara foi- ganha 100 mil por mês, mas ele gasta 150. Aí as pessoas querem Não adianta perguntar o nada. seguinte: Marcelo, qual foi uma das estratégias que você fez? Eu fui analisar as pessoas de sucesso mais velhas. Sim. Então, quando a gente ia para os eventos, eu não ficava envolvido com os cabeleireiros. Uhum. Eu ficava envolvido com os cabeleireiros de negócios. Sim. Aí eu pegava os caras que tava, eu com 22 anos, 23 anos, conversando com um cara que tinha 60 anos. Sim. Mas tá, cara, o que você fez pra você chegar aqui hoje com 40 salões, com 60 salões? Sim. Entendeu? Quero saber o que você fez. Sim. E aí, o que acontecia? Eles olhavam assim, nossa, esse menininho é inteligente demais. Os caras me passavam tudo.
Uhum. Então, a relação era muito ímpar. Então, assim, vai muito de encontro nesse sentido. E eu observava dos meus próprios colegas de trabalho, pessoas que faturavam pra caramba, que não tinha grana, cara. Andava de táxi, andava de ônibus, Uhum. mas estava todos grifados. Sim. Aí você chegava no guarda-roupa, tava lá um monte de roupa, com etiqueta, com mais de ano que não usava. Uhum. E eu conversava muito Eu com a venho com a parte Shirley. emocional. Eu via muito com a Minha Shirley. visão já é Eu emocional. vi muito com a Shirley, eu falava pra ela assim, olha, nós vemos duas realidades. A que ganha pouco, que é as que trabalham, e as Aham. que tem muito. Sim. Se você quiser ter o padrão de vida da cliente que a gente atende, a gente vai morrer pobre e você nunca vai conquistar algo. Você vai Sim. viver uma coisa que não é a sua realidade. Sim. Agora, se você quiser viver sua realidade com qualidade, com bem-estar, você vai ter uma vida plena, certo? E Uhum. possivelmente amanhã você pode estar até próximo das suas clientes. Sim. E a hora que você tiver que conviver nesse sentido, você está convivendo porque você construiu. E não de ser fictício. Sim, O perfeito. segredo Perfeito. é você entender a sua própria jornada. Sim. Seu caminhar. Entender aonde você quer chegar, Uhum. né? Então você tem que estar num patamar que você não se esquece da onde saiu, para você não esquecer de ter gratidão. Sim. Mas não deixe de conviver com pessoas maior que você, para que você tenha estímulo para conseguir continuar crescendo. Perfeito. Então, para mim, esse é o segredo que o ser humano precisa ter. Show. Eu não posso esquecer Sair da do onde eu vim, para não deixar de praticar a gratidão. E não perder a minha E essência, não de perder a fato. minha essência. Mas eu Uhum. preciso ter pessoas como referência, pessoas acima, pessoas que eu possa modelar, pessoas que me inspiram, para que eu possa também ter um movimento de sair da onde eu estou para continuar crescendo. Sim. Porque senão, quando você cresce e convive só com pessoas que estão num patamar menor que você acha que você já tá bom. Sim. Tá top. E aí você já tá Uhum. tão top que você esquece de continuar crescendo. Sim. Então você tem que relacionar com essas pessoas, mas também tem que ter outras pessoas acima. Se você só se relaciona com pessoas muito acima de você, você cresce, 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 se sente um bosta. Sim. E aí você não tem gratidão, você só Sim. reclama. E aí você perde. Perfeito. Porque fica um vazio de fato, Sim. né? Você tá um crescendo, vazio, um mas. preenchimento da Pô, sua porque própria tá conforme faltando alguma coisa. Conforme você vai crescendo, você vai trocando experiência, você vai se modelando. Então vai chegar um momento, você vai se qualificando tecnicamente, depois você vai melhorando sua parte de postura, você vai melhorando sua linguagem, você começa a frequentar lugares diferentes, então você começa a experienciar coisas diferentes. Uhum. Automaticamente você vai se pulindo. Sim. Eu não nasci do jeito que eu sou hoje. Show. Então, hoje eu consigo, eu brinco e falo, sentar num copo sujo e tomar um frisante em qualquer lugar. Mas eu Aham. aprendi a lidar com isso. Agora eu vou me comportar conforme cada ocasião, né? E eu lembro uma coisa assim, eu falo muito pro pessoal, teve uma frase quando a gente fala de referência, a minha turma, as referências eram Tony Guy, Vidal Sassoon, Jacques de Sanches, são as academias que formaram os maiores profissionais do mundo, Sim. né? Então, assim, Marco Antônio de Biagi, cara, eu era fã daquele cara. O dia que a gente Sim. foi na Hair Brasil, encontrou ele e o Juan Tel, Uhum. cara, nós ficou Eles são eufórico. são Cara, ícones ele é mesmo. menininho, o São cara tá lá. inspiradores Hoje, você vê até o cara, Sim, até sim. hoje ainda é inspirador. A história de Sim. vida do cara, a história profissional do cara. Então, assim, a gente sempre tem que ter referências, mas referências de sucesso. Você só escuta quem teve sucesso. Alguém que não teve resultado, esquece, tampa o ouvido pra ele. Aí, Uhum. pra você não ser ignorante, né? Você pega, escuta e deixa pra ele o que é dele, mas escuta quem teve sucesso. Sim. E aí, dentro dessas referências, eu gostava muito do estilo Tony Guy. Uhum. Inclusive, busquei minhas formações em cima disso. E eu lembro um dia que eu tinha tomado uma decisão na minha vida. Quando eu entrei no salão que eu fui sócio, 2 anos que eu tava lá, eu fiz uma questão seguinte. Olhei as estratégias todas, né, dentro do ambiente, e falei assim, se em 1 ano eu não estiver ganhando X, eu vou abandonar a profissão, vou trabalhar com o meu pai, porque ele jamais vai me mandar embora e vai me pagar um salário maior do que esse. Sim. E aí um dos fatores predominantes foi uma reportagem que eu li do Anthony Moscolo, que ele Uhum. falava o seguinte, você demora 1 ano para fazer uma clientela, para Sim. começar a fidelizar um cliente, Mas e uma falha para perder ele. Sim, total. Cara, e eu vou te falar, eu tenho 23 anos de profissão, eu já experienciei isso na lata, Sim, na total. lata. falhou uma vez, perdeu Na o lata. cliente. Uhum. O cliente, cara, você pode rodar, você pode desvirar, você pode encaixar horário, você pode atender ele fora do seu, total, tudo. O dia que você errou, pá, ele tá Sim. fora. Mas qual é esse cliente? É o cliente que realmente tá disposto a pagar o preço que você vai cobrar. Sim. Então, o cliente exigente, ele te exige, ele te retribui. Mas ele retribui, ele tá ali Mas junto com isso. vacilou, esquece.
Sim. E é das coisas que a gente percebe muito, tanto como empresa quanto como profissional. Eu não consigo separar muito a empresa do profissional dentro da minha filosofia de trabalho, porque eu vejo que cada profissional ele é uma empresa, ele tem que comportar como uma empresa. O que muda é só o porte. Sim. Você entendeu? Mas é a mesma, para mim é a mesma coisa. Então ele vem, atende uma vez, atende lá perfeito. O cliente volta, aí ele já começa, na terceira vez ele já acha que já fidelizou e começa a relaxar. Sim. Aí o cliente não tem as mesmas experiências e ele vai embora. Total. Como salão, às vezes eu fico vendo, as pessoas me cobram muito, por exemplo. Por que o MR não faz tanto trabalho de modinha com blogueiras? Uhum. Né? Cobram muito disso. Sim. Falo, cara, eu tenho que valorizar o meu cliente vendedor. Quem é o meu cliente vendedor? É aquele que tá aqui todo mês, é aquele que me vende lá fora, aquele que me fala. Sim. E como eu consigo fazer isso? Aí volta lá na questão que nós estávamos no começo, do preço, do público, do perfil. Sim, de entender. Exatamente. Hoje a gente oferece uma estrutura muito boa, moderna, profissionais extremamente qualificados, técnicos, a um preço que o cliente olha e fala assim, por qual motivo eu vou naquele mais caro? Uhum. Se me entregam muito além aqui com o que eles já cobram. Sim. Então, se alguém está tendo de graça, alguém está pagando. Total. Então, assim, eu falo assim, se eu tiver que fazer alguma coisa nesse sentido, que muitas vezes você veio do oba-oba de mercado, eu vou fazer com aquele cliente que realmente é verdadeiro. Sim. E não aquele que fica pulando daqui, vai para ali, pula daqui, vai para ali, o que faz mais Sim. é melhor. Total. E a turma hoje está muito envolvida nessa questão. Rede social. Ela serve hoje como um meio de chegar no cliente mais fácil. Mas o segredo tá, trate o cliente como único, é o boca a boca que vai pagar tuas contas. Sim, total. E sempre foi isso, né? O digital é um novo canal, é um novo meio. É meio. uma forma de chegar no cliente mais barato, porque hoje você chega no cliente de graça. Sim. Há um tempo atrás, antes do digital, você tinha que fazer outdoor, era caro. Você tinha que fazer panfleto, você não sabia o resultado. Televisão, caro. Jornal, caro. Então, se você não tivesse grana, você não fazia nada, cara. Sim. Você tinha que ralar ali no boca a boca, boca a boca, boca a boca. Hoje, o cara chega no salão, ele tem que trabalhar para ele ter o boca a boca, para ele ter consistência. Sim. E aí, de graça, cara, ele chega nos clientes. Então, Sim. hoje, um profissional, se ele buscar ter disciplina e consistência e ficar quieto num lugar, o problema é que os caras trocam igual motorista troca de ônibus. Cada dia o cara pega uma viatura diferente para rodar. Total. Não vai dar certo. Total. Eu lembro uma frase que eu escutei do meu pai, e esse foi meu garjão, para aguentar o que eu aguentei. Porque quando eu era mais novo, eu era estupidinho. Não aceitava os outros me chamar a atenção, falar as coisas e tal, e pá, né? Sim. Como a maioria, né? O dono da razão. Exato. Inclusive nessa questão de ser mais novo, né? Eu ouvi esses dias, e só quero completar disso da galera mais jovem. O cara falou assim, ó. Quando, né, eu era adolescente, ou seja, estúpido, Basicamente isso. E entra justamente isso. Eu lembro que eu fui trabalhar na Rival, o cara me sacaneou, porque eu era novato. Eu voltei e falei assim, volta aqui mais nunca. Trabalhei uma semana. Como é que você tá? A empresa ficou e eu me lasquei. Sim. Sabe, meu pai falava, enquanto você não criar vínculo em um lugar, você não vai ser nada. Sim. Cara, salão de beleza, eu mudei mais de lugar sendo dono do que quando eu trabalhava para alguém. Uhum. Então, quer dizer, faça sol, faça chuva, eu segurei as pontas. Mas por quê? Senão não criaria vínculo. Então Sim. você tem que criar vínculo. Então eu falo que hoje, são dois fatores. Eu tô falando pela nossa filosofia de trabalho. Nós geramos oportunidade para transformar vidas. Sim. A essência do MR, ela é essa. Transformar vidas através das tesouras. Tem salões que é tudo pro dono e esquece o restante. Então esses profissionais, eles vão ter dificuldade de ter o espaço deles. Uhum. Porque vão lá, a comissão baixa, o filé só vem pro cara, a agenda tem que rodar pro cara. Quando o cara não dá conta de trabalhar, vai embora. Sim. Marcelo, por que você trabalha diferente? Porque todos que eu vi dessa forma quebrou. Sim. Então eu vi que você tava aprendeu certo. com os caras. Eu tô enxergando, Sim. Aí a hora que eu fui ver os caras, por exemplo, quando eu conversava com o Werner, com o Walters, com o Sr. Jacques da Rede Jacques Janine, com os diretores deles lá e tudo, cara, eu era um menino de 25 anos de idade, eu tinha contato com esses caras tudo, de contato pessoal dos caras falar, vem pra nossa empresa pra gente trocar ideia, trocar experiências. Uhum. O Werner Network queria que era tudo assim, que a gente Sim. trouxesse a rede dele pra cá e não colocasse a nossa marca, entendeu? Então, assim, o que eu observava? Os caras treinavam, os caras compartilhavam.
Aí quando eu falo buscar referências, quando a gente começou, eu falava pra Chile, eu vou abrir um salão a cada 2 anos. Uhum. Agora a gente deu uma estabilizada, mas a gente abriu, mudou de endereço, abriu escola, teve uma operação que fechou, teve outra que fechou, entendeu? A gente foi ajustando. Sim. Mas quem eram minhas referências? Tony Guy e Vidal Sassoon. Aí o que eu olhava pros caras? Os caras têm 300 salões na Europa. Os Olha caras têm isso. 200 e tantos centros de treinamento. Só que qual que é a diferença da mentalidade do cabeleireiro brasileiro pro cabeleireiro europeu? Os caras pensam como negócio. Não pensa em ter o nome dele numa placa. Sim. Aí eu te falar, eu era conhecido como Marcelo Rosa, o Marcelinho. Primeiro ano eu tirei, não quero Marcelo Rosa, é MR. Sim. É Aí a minha ele marca. falava assim, mas por que o seu nome é forte? Eu falei assim, porque eu não quero o meu nome vinculado na placa. Sim. Hoje as pessoas entram dentro do salão e nem sabem quem é o Marcelo Rosa. Sim. Se eu amanhã deixar de existir, a empresa funciona. Total. Entendeu? E aí nós vivemos uma cultura que você tem que ter seu salão, você tem que ter seu negócio, você é só mais um na fila do pão, Sim. cara. E é muito do ego, né? O cara quer o nome dele na Só que na se parede. junta força, Mesmo. só que se Aham. junta força, você fica forte, você troca experiência, você é um cara talentoso, você tem alguém que tá administrando, você vai ser o artista, você vai ter a mente criativa. Hoje eu trabalho 3 dias da cadeira, ninguém me liga para resolver nenhum problema administrativo, porque eu preciso estar com a minha mente limpa. Uhum. Senão eu não vou entregar o que eu tenho que entregar. Sim. Então, às vezes eu vejo profissionais com talento saindo, abrindo espaço, com a perspectiva, mas não está preparado. Sim. E eu sempre tive uma concepção, por que eu fui sócio de um lugar? Eu falei pro cara, trabalho com você até o dia que você quiser. Só sai daqui o dia que você quiser. Uhum. E assim foi. Mas por quê? Era melhor eu fazer parte de um grande do que eu ser mais um na fila do pão. Sim. Entendeu? Era mais fácil eu fazer parte de alguém que é grande, porque eu me protejo, me defendo, troco experiências, Sim. junto força, facilito. Então, assim, você consegue alavancar muito mais rápido. Só que nós vivemos desde a formação lá do curso, que você faça o curso de cabeleireiro, que você vai ganhar 5 mil, monta o seu próprio salão. E aí nós, no Brasil, vivemos uma cultura muito difícil. Vou dar um exemplo simples de uma grande rede, de uma grande marca, que se tornou referência no Brasil. Estúdio W. Uhum. Quantos outros profissionais que se tornaram um nome forte a nível Brasil, que os caras poderiam ter um nome forte Brasil, mas poderia ter tipo 20 Estúdio W em São Paulo. Uhum. Não tô defendendo a Rosângela, que é a dona de... Sim, mas o cara ele tô poderia falando, ter se tornado a sócio, visão né, de do cara, várias você imagina unidades. quantos outros... Sim. Quantos outros talões surgiram, empresa. Uhum. mas que poderia ser uma marca que, cara, igual o Vidal Sassoon. Fazia curso com o diretor de Vidal Sassoon, o cara tinha 3 operações, 3 salões, e o cara era diretor responsável por Nova York. Olha isso. Só que o cara já não era mais cabeleireiro. Só que ali você tinha uma empresa gigante, que o cara era sócio, que o cara faturava, que o cara ganhava dinheiro sem cortar cabelo. Uhum. E o que a gente vê? Se o cara não tá trabalhando, ele não tem dinheiro nem para se sustentar, porque ele não tem reserva. Sim. Porque o que ele ganha, ele consome. Sim, total. A gente se ilude. Eu tenho isso dentro da minha própria casa. Eu montei um negócio com o irmão e ele não deu conta de fazer o negócio. Uhum. Por quê? Porque o fluxo de caixa ali, que é o dinheiro que entra todos os dias, se ilude. Às vezes a pessoa pega, que eu via nos colegas, por exemplo, que era baladeiro, o movimento do sábado, o cara pegava, na época movimentava dinheiro. Hoje a gente não movimenta Sim. nada, né? Pegava o dinheiro, botava no bolso e chegava nos lugares. Eu sou o rei do Bancando. camarote. Uhum. Só que esqueci que aquele dinheiro não era dele, uma fatia só que era. Sim. E aí não tem como a Virava coisa o funcionar. peteco. Virava. Mas Show. nós estamos falando de gerações, uma visão de uma geração de quando nós iniciamos para a geração atual. Uhum. A geração atual, ela consegue muito rápido uma conexão com o cliente, consegue um status, uma visibilidade do mercado através das redes sociais, né? Que hoje é uma ferramenta incrível para facilitar Uhum. esse alavancar, né? Mas não vem a maturidade. Sim. A maturidade, o know-how de realmente olhar para o negócio e ver o que realmente é importante. Eu sempre falo para as pessoas que vêm se associar à marca, à nossa empresa, que resultado para mim é cliente na cadeira.
Sim. E resultado para mim é cliente pagante na cadeira. Sim. Todas as pessoas têm contas, todas as pessoas têm sonhos, todas as pessoas querem adquirir coisas. E essas coisas, para se realizar, precisam de dinheiro. Sim. Então, eu entrego um serviço, eu entrego o que resolve, eu resolvo o problema, eu dou solução para o problema do meu cliente e o cliente me recompensa por isso, pelo valor e o preço que eu cobrar. Mas eu vou conquistar as coisas que fazem sentido para mim, para minha vida. E nós temos que ter o nosso próprio mapa. Sim. O que é importante para mim pode não ser importante para você, pode não ser tão importante para ele. Então eu gasto meu dinheiro com aquilo que é importante para mim. E não seguir surfar a onda do mercado, e que você tem que seguir um padrão para ser bom. Sim. Você tem que gastar de uma forma para ser visto como bom. Sim. Né? Então, muitas das vezes o profissional ele ganha bem, mas ele gasta tão bem que ele não consolida nada. Sim. Ele não constrói um Ele patrimônio. não se estrutura, Ele se estrutura. não se estrutura. Então, quantas profissionais que eu já conversei que ganham muitíssimo bem e não pagam a prestação de um apartamento, não compram um apartamento. Ah, Shirley, mas a geração moderna investe diferente. Sim. Então, gente, deixa eu te falar. Não precisa ser 100% moderno, não precisa ser tão 100% arcaico, mas tenta achar um meio termo. Sim. Porque se nós formos pegarmos os nossos avós, se você for pegar pessoas, né, que trazem aí exemplos de como construir um patrimônio, essas pessoas vão te ensinar de uma certa forma que talvez não é como o mercado atual ensina. Mas então vai para o meio termo. Então, equilíbrio. Acha um Duas equilíbrio, coisas. porque Sim. não dá para você ganhar bem e gastar muito mais, porque você sempre acha que ganha pouco. Sim. Entendeu? E quando você precisa ter uma reserva para alavancar, para ir para um outro nível, você não tem. Sim. Foi o que aconteceu com a pandemia. Quando ela aconteceu, as pessoas estavam de calça curta, ninguém tinha reserva. Uhum. E os que tinham fizeram dinheiro. E os que tinham conseguiram se manter. Mas Sim. muitos não tiveram. E aí, Sim. todo esse status, né, que a rede social e que o mercado, esse novo modelo do mercado traz para nós, nos deixa um pouco com esse ponto de interrogação. Até que ponto eu vou viver, eu vou surfar nessa onda? Sim. Uma fantasia. Entendeu? Né? Isso é Sim. fantasioso. Sim, total. É porque o que acontece muito são as pessoas elas querendo viver de aparência. Sim. Né? Nós temos ali, por exemplo, dentro das redes sociais, todo mundo compartilha só o lado belo da vida. Sim. Né? Inclusive, só pra gente concluir essa parte aí, eu quero fazer uma pergunta específica para vocês. É a mesma pergunta, né? Mas eu quero ouvir a resposta de vocês. Né? Eu ouvi de um cliente, né, na época, mas a gente acabou não dando certo justamente por conta desses pontos e de organização. E ele me disse assim, ó, um dia a gente tava conversando, eu perguntei pra ele como é que era, né, o que ele gostava de postar no perfil dele, como é que era o conteúdo, essa produção. E aí ele falou assim, John, eu gosto de postar sempre só o luxuoso, tá? Porque a minha cliente é esse público. E aí eu gosto de postar eu indo no restaurante tal, em tal lugar. Eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, mas faz sentido nenhum ele querer ter a vida da cliente dele se ele não tem a condição de fato de ter agora. E ele quer viver igual a cliente, né? E é muito disso que vocês falaram aqui. O profissional, primeiro, ele quer ter a mesma vida que a cliente tem. Segundo, ele pula de galho em galho. Terceiro, ele não coloca na cabeça dele que nem tudo que ele ganha é dele. É uma fração daquilo que ele ganha, na verdade, que é dele. Né? E outro ponto, né? Voltando para essa parte... E eu quero, obviamente, só deixar esse dado aqui também, né, dessa questão do profissional pular de galho em galho e achar que vai ter resultado. Eu estava vendo recentemente, né, e aí eu acompanho sempre a história, né, desses profissionais, e aí eu vendo a história ali do Jack Ma, fundador do Alibaba, né, um chinês multimilionário, construiu aí o maior e-commerce do mundo, né, lá na Ásia, inclusive é maior do que a própria Amazon, e ele diz que para uma pessoa ter sucesso, ela tem que fazer aquilo por no mínimo 10 anos. Para fazer sucesso, ela tem que fazer aquilo repetidamente no mínimo 10 anos. E aí vem Bill Gates. Bill Gates fala que para uma pessoa ter sucesso, ela tem que fazer a mesma coisa por no mínimo 15. No mínimo 15 anos fazendo a mesma coisa. E a gente tá cheio de um mercado, de um mundo, né? Imediatista. Onde a pessoa tentou fazer por 2 meses, não deu resultado. Isso aqui não presta. Sim. Como assim, gente? Que loucura é essa? Aonde que a gente vai parar com esse imediatismo todo? Mas já sabe, a gente vai parar em um monte de pessoas doentes, um monte de pessoas se comparando, né, com a vida de outras pessoas, tendo uma vida infeliz, porque não entenderam que elas têm que ser adultas. Hoje você olha a Apple, você fala, uau, vai escutar a história da Apple. Sim, vai ver como que tudo começou, vai ver quanto tempo eles ficaram para fazer aquilo. Quanto tempo. Sim, total. E aí, pessoal, pra gente concluir,
né? Vamos ter que marcar outro episódio. Mas basicamente o seguinte, eu quero fazer para vocês a mesma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados que eu trago aqui. Se a partir de agora, nesse momento, a mensagem que vocês vão falar, todas as 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo vão entender. Né? E se fosse para vocês deixar uma última mensagem, uma única mensagem, no qual todas as pessoas vão entender, o algoritmo vai entregar a mensagem. Né? Qual seria a mensagem que vocês deixam para as pessoas? Independente do que você for entregar, independente do que você for fazer, independente do que você for desenvolver para gerar dinheiro, faça para o ser humano. Sim. Faça para uma pessoa, aquela pessoa é uma alma, entende? Entenda a dor dela, entregue para ela essência. Quando você trabalha só pelo dinheiro, você só é mais um ganhando dinheiro e se esvaziando pelo poder que o dinheiro faz sobre você. Sim. Quando você entrega a sua essência, quando você acredita em quem você é, quando você acredita que você tem muito mais como propósito de vida no que você trabalha, esse dinheiro vem, multiplica e prospera, porque as coisas são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Sim. Então você precisa transbordar na vida das pessoas, são milhões de pessoas que estão em busca de uma dor e precisa de outras pessoas para dar a solução para a dor dela. Sim. Então, independente do que você vai fazer, entenda que você é algo, entendeu? Que vai entregar um valor para aquela pessoa, mas você está fazendo algo para um ser humano, para uma alma. Sim. E não faça só pelo dinheiro. Perfeito. Faça pela energia que isso vai te proporcionar, pelo transbordo. Perfeito. O dinheiro vai vir a partir disso, né? De você fazer com essa vontade, com essa dedicação. Já está disponível. Você só Sim. precisa descobrir a frequência dele, se conectar com ele. É só uma energia. É só uma energia. Agora, por que e pra quê ele vem até você? Sim. O que você é Perfeito. capaz de fazer com que o dinheiro chegue até suas mãos? É pro seu ego ou é pro todo? Perfeito. Perfeito. Pegando Senhor Marcelo. a base, né, do dinheiro. O dinheiro não é o meio, o dinheiro é o fim. Uhum. Né? Sim. Escolha algo, não trabalhe, se divirta naquilo que se faça, tenha foco, disciplina e consistência. Perfeito. São o pilar para você ter o que você quiser. Sem direcionamento, você não sabe para que rumo vai. Sim. Sem foco, você se perde com qualquer coisa que venha à sua volta. Sem disciplina, você não persiste. Consistência, independente do que tem que acontecer, você faça o que precisa ser feito. Sim. E eu sempre falo, que isso é da minha filosofia de vida. Não trabalha pelo dinheiro. Não trabalha. Sim. Dinheiro é consequência, ele não é o meio. Dinheiro, ele é o resultado daquilo que você fez. Sim. Ponto. Perfeito. É muito simples. É muito simples. Sim. Pra mim foi muito simples. Perfeito. Mas, e de fato é simples, né? O que acontece é que nós, primeiro, não acreditamos, né? Que foi muito colocado aqui, a gente não acredita na gente mesmo. Então, detalhe, arrume alguém que acredita em você, porque você não acredita. Né? Então, arrume alguém. Só te cortando. Simplicidade Sim. não quer dizer facilidade. Perfeito. É totalmente diferente. Perfeito. Porque às vezes Vai pessoas- ter que suar, vai se Às vezes lascar. as pessoas Pagar falam o assim, preço. o cara tá falando simples. Não, cara, simples é uma coisa. Fácil é outra. Facilidade, simplicidade é a compreensão. Sim. Agora, colocar aquilo em prática, opa, aí a Sim. história já é bem É diferente. simples porque a gente, entendi o que tem que ser feito, Entendeu? cara. Eu tenho que fazer a mesma coisa com Exatamente. consistência, com dedicação. Exatamente. Não, mas é se manter fazendo isso todos os dias que a gente vê quem de Tem que fato ter consistência. vai ter Não tem os resultados. Mas perfeito, senhores. Foi Obrigado. isso. Maravilhoso ter vocês aqui Muitíssimo comigo. obrigada, Que John. isso, que papo foi esse? Eu que Esse agradeço. papo foi E muito tamo bom. junto. Corta pra gente.